Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, entre aqui e conhece os outros vídeos que tem por aqui, com muitos temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nada do que ainda vai vir por aqui. Assista todos aqueles vídeos que for do seu interesse e compartilhe com outras pessoas que você sabe que gostam desse tema ou que talvez estejam precisando saber mais sobre alguns assuntos. E nessa semana nós estamos falando sobre as religiões diferentes que existem por aí, que fogem um pouquinho do convencional, daquilo que a gente conhece, que a gente vê por aí no dia a dia. São crenças diferentes. E hoje nós vamos falar sobre a cientologia. Ela é conhecida como a religião das estrelas. Muitos artistas de Hollywood acompanham, são fiéis, fazem parte, são membros, seguem a cientologia. Entre eles, o Tom Cruise e o John Travolta. E eu vou contar algumas histórias envolvendo esses dois atores dentro da cientologia. Então, assim, acompanhe esse vídeo até o final, porque você pode se surpreender com o conteúdo. Se você não conhece essa religião, se você nunca ouviu falar nada sobre isso, você pode ficar chocado, assim como eu fiquei chocada quando eu descobri algumas coisas ao pesquisar um pouco mais sobre a cientologia. Então assista até o final, vai ter coisas que você pode se surpreender, que eu vou contar tudo, desde a origem até as polêmicas, as características boas e as ruins também. E é um vídeo que vai te chamar assim para fazer uma reflexão, que vai servir de lição para você, principalmente você que está procurando uma nova religião para seguir, uma nova igreja para seguir e você ainda não sabe aonde ir. Então presta muito atenção. A primeira reflexão que eu te chamo é: pesquisa muito antes de entrar em algum lugar, porque tem religiões e igrejas que é muito fácil de entrar, mas praticamente impossível sair de lá depois. Então acompanhe esse vídeo até o final e aí depois você tira as suas próprias conclusões e pode deixar nos comentários o que você achou, o seu ponto de vista. Deixa a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. E vamos ao vídeo de hoje, que é bastante conteúdo sobre a cientologia. Vamos saber mais ou conhecer essa religião, conhecida como a religião das estrelas, das celebridades. Então vamos saber mais ou conhecer, para você que nunca ouviu falar em cientologia. Ela é sim conhecida como a religião das estrelas, muito conhecida porque o Tom Cruise, principalmente, ele segue essa religião já há muito tempo, ele já é um líder lá dentro. E o John Travolta também segue, entre outros artistas de Nova York, de Hollywood, que também seguem essa religião. Em alguns lugares ela é conhecida como religião, em outros é conhecida como uma seita religiosa. E você que segue a cientologia, que você que é membro, que é líder, que trabalha na cientologia, que frequenta, presta atenção numa coisa. Tudo que eu falar aqui é baseado em pesquisas
que já saíram, que já foram divulgados por aí na mídia, em jornais, de depoimentos de membros, de ex-membros, sobre tudo aquilo que já foi divulgado em algum momento por aí. Portanto, eu não vou estar trazendo uma informação inverídica, alguma invenção. É tudo baseado nas fontes de pesquisas que estão disponíveis aí para todo mundo ver. E você que não conhece vai conhecer agora e pode se surpreender. Assista até o final para poder tirar as suas conclusões. O que significa então a cientologia? As definições desta palavra quer dizer que é um estudo sobre o saber. Significa conhecimento, habilidade. Ela deriva do verbo saber. Ela ainda é definida como o estudo e manejo do espírito em relação a si mesmo, universos e outras formas de vida. Ela é um conjunto de crenças e práticas relacionadas. Ela surge em meados dos anos 50, através de um escritor de ficção científica que escreve um livro sobre autoajuda. E este livro é que vai dar origem à cientologia. E então, o autor L. Ron Hubbard, mais ou menos isso aí, ele escreveu o livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental. Então foi esse livro que deu origem à cientologia e esse autor que caracterizou a cientologia como uma religião. E ele incorporou a igreja em Camden, na Nova Jersey. A cientologia, ela ensina que as pessoas são seres imortais, que se esqueceram de sua verdadeira natureza. Seu método de reabilitação psíquica é espiritual. É um tipo de aconselhamento conhecido como auditoria, no qual os praticantes eles visam relembrar, reviver conscientemente os eventos dolorosos e traumáticos do seu passado, a fim de se libertarem dos seus efeitos limitantes. Os materiais de estudo e curso de auditoria são disponibilizados aos membros em troca de doações específicas. As quantias aumentam conforme os níveis mais elevados são atingidos. Algumas fontes chamam a cientologia de a perigosa seita da ganância e do poder. E então, em alguns lugares, ela é conhecida como a seita das celebridades. Você entendeu como é que funciona essa auditoria? É o seguinte, toda pessoa que chega lá na cientologia para conhecer, para seguir essa religião ou seita, como preferir, ela vai passar por uma entrevista. E daí, nessa entrevista, os líderes, os trabalhadores lá da cientologia, eles vão fazer a pessoa contar tudo, as coisas que já aconteceu com ela, de traumas, abusos, algumas coisas ruins que aconteceram, e eles perguntam tudo e a pessoa tem que responder a verdade. E ainda por cima é usado durante essa entrevista um tipo de detectador de mentira. E tudo que a pessoa falar fica gravado e será guardado, arquivado em algum lugar para, segundo eles, ser conferido com o passar do tempo se a pessoa está evoluindo, para ir acompanhando essa evolução, de como que a pessoa chegou lá e de como que ela vai estar depois de algum tempo. Na verdade, esse material todo é usado depois se a pessoa resolve sair da cientologia.
se quiser ir embora, desistir dessa religião, eles podem usar esse material para ameaçar a pessoa, para ameaçar de ser divulgado tudo isso, principalmente se é uma pessoa pública. Se é uma celebridade, por exemplo, eles ameaçam divulgar esse material se a pessoa quiser sair da religião. Então, todas as pessoas que chegam lá precisam passar por isso. Eles fazem toda essa parte de tratamento psiquiátrico com as pessoas e não deixam, né, essas pessoas procurarem ajuda de profissionais da psiquiatria, porque eles não gostam de psiquiatras, psicólogos. É eles que fazem todo esse trabalho. Toda pessoa que chega lá, eles vão dizer: a sua alma está suja, você precisa limpar para poder evoluir espiritualmente. E para limpar, você precisa pagar. Então, a pessoa, ela fala tudo, os problemas, os abusos e traumas que ela já sofreu, fica tudo gravado e isso é armazenado lá no arquivo deles. E a pessoa, ela tem que pagar para começar esse tratamento de limpeza da alma. Eles usam um tipo assim de escala evolutiva que tem vários níveis. Aí vai ter o nível inicial, é um valor que a pessoa precisa pagar. Conforme ela for aumentando de nível, chegando lá no nível mais importante, mais evoluído, maior vai sendo o valor que ela vai precisar pagar. Essa cientologia, ela é uma das religiões que fazem essa lavagem cerebral nas pessoas. Inclusive, ela até já responde a processos na justiça por lavagem cerebral das pessoas, entre outras coisas que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Então é assim, cada pessoa que chega lá, não importa a pessoa que seja, eles vão fazer essa entrevista com a pessoa e vão dizer: sua alma está suja, tem que limpar. E para isso você tem que pagar. Isto, deles dizerem, né, que a alma está suja, existe uma história bem estranha. Agora presta atenção na história que eu vou te contar, que essa é a história que a cientologia ela tinha guardada em 7 chaves e que ninguém podia conhecer essa história, só quem atingisse lá os níveis mais altos. Presta atenção, porque ela é bem estranha e vai acreditar quem quiser. Bem impossível de acreditar, porém. É a história de um ditador galáctico que há mais de 75 milhões de anos atrás, ele vivia lá no mundo galáctico e daí ele percebeu que os planetas, eles estavam superpopulosos. Tinha muita população vivendo nesses planetas e ele resolveu fazer uma limpeza. Tirar essas pessoas de lá porque estava um superpovoamento. Aí ele pegou milhares de extraterrestres destes planetas e trouxe todos eles para a Terra em naves espaciais. Chegando na Terra, ele pegou todos esses extraterrestres e jogou dentro de um vulcão e tacou lá umas bombas para acabar com todos eles. Porém, a alma desses extraterrestres sobrevivendo saíram deste vulcão e acabaram encarnando nos Homo sapiens que viviam na época. E então a história que eles falam que a alma da pessoa ela é suja é sobre essa história, porque ela é suja porque ela vem da sujeira espacial que vivia lá naquela época e que veio para a Terra, porque as reencarnações foram surgindo e
todas carregam então um pouco desse lixo que veio desses extraterrestres. E é por isso que precisa ser limpado. Inclusive, o que nós chamamos de alma, a cientologia ela chama de tétano. Então, para eles, eles vão falar nesse tétano que precisa ser limpado. E para isso, a pessoa precisa pagar. E é óbvio, muitas pessoas pagam. E pagam muito caro para serem limpas e poderem evoluir. A cientologia ela é reconhecida legalmente como uma religião isenta de impostos em alguns países. Então eles não precisam pagar nada de imposto. Tudo o que eles ganham dos membros, dos fiéis, fica para eles, fica para a igreja. E eles enfatizam isso como uma prova de que é uma religião de boa fé. Porém, em outros países, ela não tem um status religioso, mas as suas igrejas elas são permitidas. A maioria dos países da Europa a considera como uma seita. E no Brasil, será que tem cientologia no Brasil? Se você não sabe, existem 3 igrejas da cientologia no Brasil, todas em São Paulo. E ela chegou aqui em 1994 e me parece que continua até hoje, 3 unidades no estado de São Paulo. A Igreja da Cientologia ela é um dos movimentos mais controversos já surgidos no século XX. E ela é sim descrita muitas vezes como um culto que faz lavagem cerebral nas pessoas, rouba e abusa financeiramente os seus membros, cobrando taxas exorbitantes por seus serviços espirituais. E ela tem então essa crença de que as almas reencarnaram e que viveram em outros planetas antes de vir para a Terra. Alguns ensinamentos, como essa história que eu contei lá do ditador galáctico, só é revelado para os seus membros após pagarem milhares de dólares para a igreja. Eles acreditam que a prática da psiquiatria é destrutiva, abusiva e deve ser abolida, porque é só eles que podem exercer esse trabalho de psiquiatras, ouvindo as pessoas e indicando os tratamentos. O símbolo deles é a cruz científica, que ela tem 8 pontas e diz que a barra horizontal ela representa o universo material e a vertical representa o espírito. Assim, eles dizem que o espírito é visto subindo triunfalmente, transcendendo a turbulência do universo físico para alcançar a salvação. Esse é o significado do símbolo deles, que é essa cruz científica que eles usam. E eles possuem uns mandamentos para ser um bom cientólogo. E esses mandamentos que todo mundo que segue essa religião precisa seguir são os seguintes: combater a psiquiatria. Eles odeiam psiquiatras, psicólogos, eles abominam essa profissão e nenhum membro pode então procurar esse tipo de ajuda, porque se precisar de ajuda é só esses líderes da cientologia que podem fazer esse serviço, né? Ouvindo as pessoas, analisando seus problemas e receitando os tratamentos. Outro mandamento deles é: expulsarás os homossexuais. Eles proíbem a união homoafetiva. Ela diz que é capaz de curar a homossexualidade. E ainda falam: se não conseguir consertá-los, abandone-os.
Outro mandamento é: mentirás e manipularás para controlar as pessoas. Portanto, eles são capazes de tudo para manter as pessoas presas dentro da igreja, inclusive mentir, controlar e fazer aquela baita lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que elas se sentem presas ali dentro e não conseguem sair. Outro mandamento é: manterá silêncio durante as relações íntimas e também na hora do parto. Eles falam que é preciso manter o silêncio na hora do parto, que é para evitar que o bebê sofra traumas. Outro mandamento diz que não acreditarás em Deus. Eles não creem em Deus, Jesus Cristo, Buda, enfim. Ela diz que qualquer outra religião é uma fraude, só a cientologia que é a verdadeira. Ainda, quando atingir níveis mais elevados, deve se isolar do mundo. Não pode ver TV, usar telefone, internet, jornais, nada disso. Não pode acompanhar nenhuma notícia de nada. Quanto mais evoluído você ficar, mais isolado do mundo você deve ficar também. E não pode falar para ninguém sobre a cientologia, só para eles mesmos. Entre outras características da cientologia, eles também têm uma política de desligamento, onde os membros são encorajados a cortar o contato com amigos ou familiares que são contrários à cientologia. Então, as pessoas elas também precisam cortar relações com seus familiares, com outras pessoas que não frequentam a cientologia ou que não acreditam, que falam mal da cientologia. Eles são contra remédios, então todos os tratamentos que eles vão indicar para as pessoas não vai ter uso de remédio. E quem tem alguma doença séria, que precisa daquele tratamento que só com remédio que a pessoa vai conseguir ter uma cura, eles não deixam a pessoa usar remédio. Todo tipo de doença é tratado com outras coisas e não pode usar remédio. Inclusive tem algumas histórias de pessoas que acabaram morrendo por falta do tratamento adequado, porque tinham uma doença grave e não usavam remédio por causa da religião. Como foi o caso de um filho do John Travolta. A história parece que o filho dele tinha uma doença e acabou não sendo tratada como deveria, porque não podia usar remédio. E aí ele acabou desencarnando. John Travolta, ele já estava assim bem evoluído, né? Num nível bem alto dentro da cientologia, ele já tinha aprendido a fazer a reanimação para trazer a pessoa de volta, e ele tentou fazer isso com o filho dele, tentou todas as técnicas que ele já tinha aprendido, mas não adiantou. Aí ele foi lá cobrar, né, dos membros da cientologia por que não tinha adiantado para ele tudo aquilo que ele já tinha aprendido. E aí, para você ficar mais chocado ainda, olha só o que eles falaram para esse ator. Eles disseram que o filho dele precisava desencarnar, porque já estava planejado isso, ele precisava desencarnar, e que ele precisava voltar. Para isso poder acontecer, John Travolta teria que ter um outro filho que iria reencarnar a alma daquele filho que morreu. E aí, o que o John Travolta fez?
foi lá e fez mais um filho. E todos acreditam que seja a reencarnação daquele filho que desencarnou. Pelo menos é isso que os líderes fizeram ele acreditar. Tem também uma outra história envolvendo o Tom Cruise. Tom Cruise teve até um relacionamento que ele acabou por causa da religião. Parece que a ex-mulher dele era filha de psiquiatra ou psicólogo, e os líderes da cientologia não descansaram até fazer eles separar, alegando um monte de coisas, que ela, como eles odeiam psiquiatras, né? Então ela não podia ficar com Tom Cruise. Inclusive o Tom Cruise, ele já ocupa o cargo de vice-líder dentro da religião e é um adepto desde 1986. Portanto, ele está lá num cargo super elevado, um nível espiritual super elevado. E é claro que ele já pagou milhões para a cientologia. E também tem um caso de uma filha dele que o pessoal convenceu, fez ele acreditar que essa filha do Tom Cruise é a reencarnação daquele autor do livro que deu origem à cientologia, né? O L. Ron Hubbard. Eles fizeram Tom Cruise acreditar que a filha dele seja a reencarnação desse autor. Inclusive, esse autor, o Hubbard, ele é descrito como um homem brilhante e iluminado, mas, na verdade, ele obteve um diploma falso de doutorado e teria concebido parte de suas teorias, assim como aquele livro, sobre efeito de drogas e álcool. Sua autópsia revelou uma alta dose de calmantes em seu sangue. Então foi nessas condições que ele acabou escrevendo as suas obras, entre elas aquele livro que deu origem à cientologia. Cientologia ainda fala que o homem é um ser espiritual. Isso significa que a sua natureza é o espírito, aquilo que eles chamam de tétan, e não a sua mente ou o seu corpo. Dizem que somos formados por 3 partes: o corpo, que seria apenas organismo, a mente, que é composta apenas por imagens, e esse tétan, que é o espírito, só este que é imortal. Ela crê em vidas passadas e na reencarnação, e acreditam que transtornos de vidas passadas podem nos afetar no presente. Para eles, a vida ela é dividida em 8 impulsos ou dinâmicas de sobrevivência, que seriam eles: impulso do eu, expresso pela sobrevivência individual, passado pelos impulsos da família, do grupo, da humanidade, do reino animal, do universo e do espírito. E a participação nessas diferentes dinâmicas fornecem dados sobre as fraquezas e capacidades. A desobediência dentro da cientologia, para quem não segue as regras, os mandamentos, ela seria punida com cativeiro. E existem até relatos de torturas físicas e psicológicas que algumas pessoas já viveram. Existem também vários processos e denúncias, acusações contra a cientologia, inclusive por lavagem cerebral, também por corrupção, por fraudes fiscais, perseguição, espionagem, abuso físico e psicológico e extorsão. Em alguns lugares, as atividades feitas dentro da cientologia podem ser cultos aos domingos,
leituras nos textos do Hubbard, batismos, casamentos e cerimônias religiosas, ações de caridade. Inclusive os casamentos são eles que escolhem com quem que você deve casar. Assim como fizeram, né, com o Tom Cruise, não descansaram enquanto ele não terminou o relacionamento dele com uma filha de psiquiatra, alegando lá um monte de coisa, que ela não estava no mesmo nível evolutivo que ele. E escolheram para ele lá uma outra mulher que seria mais aconselhável para ele, que fosse melhor para ele. E assim podem terem feito muito com muitas outras pessoas. Então essa é a nossa história de hoje, onde você ficou sabendo um pouco mais sobre a cientologia. E então fica essa reflexão para você pesquisar muito antes de procurar uma nova religião ou uma igreja para seguir. Você precisa pesquisar tudo o que tem a respeito dessas religiões, não apenas lá no site oficial da igreja ou da religião, onde eles vão colocar lá só as informações que eles querem que você acredite. Você precisa pesquisar em outras fontes, principalmente depoimentos, relatos de experiência de ex-membros que já fizeram parte um dia da religião e contam as suas experiências, o que aconteceu lá dentro, o que eles viram, como é que é. Essa fonte, ela é muito importante na hora de você escolher uma religião para seguir, porque como eu já falei, existem algumas religiões, igrejas, alguns lugares é muito fácil de entrar. É aquele acolhimento que você sente, é aquelas boas-vindas, é um monte de facilidades, de vantagens que você vai ter lá dentro. É muito fácil de entrar, mas é muito difícil de sair depois, quando você não quer mais seguir aquela religião, quando você está descontente com alguma coisa lá e quer seguir outra religião, quer ir para outra igreja. Na hora de sair, pode ser praticamente impossível de sair de um lugar assim, como a cientologia e também o vídeo de ontem que a gente falou sobre a igreja Hillsong, que também, né, é a mega igreja das celebridades, onde muitas celebridades frequentam, inclusive o Justin Bieber, que também usa o mesmo método de deixar registrado o depoimento das pessoas, relatando todos os seus segredos, os abusos e traumas que já aconteceram com eles. E eles deixam tudo isso guardado, caso algum dia aquela pessoa cause algum problema para eles, faça alguma coisa errada, ou queira sair, ou denuncie alguma coisa, eles podem usar esse material para ameaçar a pessoa, caso ela faça alguma coisa que eles não gostem, ou para prender a pessoa no lugar, como também é o caso desse ator, o John Travolta. Parece que há muito tempo ele está querendo sair da cientologia, mas ele tem um medo absurdo de que aquelas coisas que ele falou e que está tudo registrado venham à tona. Ele sente essa ameaça de que se ele sair, a cientologia pode divulgar aquelas informações mais pessoais que ninguém sabe sobre ele. E como era uma pessoa pública, um ator famoso, pode ser muito prejudicial, talvez o fim dele, se algum segredo desses for revelado, dependendo do que ele falou lá na hora da entrevista, e que está tudo guardado, registrado. Então, é um dos casos que existem de religiões, muito fácil de entrar, mas muito difícil de sair depois.
fica essa reflexão para você pesquisar muito antes de procurar um lugar para seguir, seja igreja, religião, crença, qualquer coisa. E os vídeos que tem aqui no canal já são uma boa fonte de informação para você saber mais, porque eu estou contando nessa semana tudo sobre algumas religiões diferentes que tem por aí e que vai desde a origem, da fundação da religião até as características, as polêmicas, as coisas boas e ruins. Então é uma boa informação, é um conteúdo assim, todo ele resumido em um único lugar. E assim são os vídeos desta semana. Ontem falamos então sobre a igreja Hillsong, que é uma mega igreja das celebridades também, onde muitas pessoas famosas, estrelas, frequentam, pelo menos frequentavam, não tenho informação se alguns ainda são praticantes dessa religião, mas parece que depois que surgiu escândalos muito difíceis de serem controlados, as celebridades acabaram sumindo da igreja também. E durante essa semana, então, está tendo aqui essa série. Amanhã vamos falar sobre uma outra igreja, uma outra crença diferente e que também vem polêmica por aí. Uma pitada de polêmica nos vídeos desta semana, porque estamos falando de grandes religiões. E também tem um conteúdo bem interessante vindo por aí. Então fica aqui no Diário da Vida, se inscreve para não perder nada do que ainda vai acontecer aqui, de todos os conteúdos que ainda vamos ter. Compartilha com pessoas que você sabe que precisam saber mais sobre isso. Deixa o seu comentário, que ele é sempre muito bem-vindo. Lembrando que tudo que eu falei aqui sobre a religião é aquilo que está disponível aí nas fontes de pesquisa para quem quiser ver, para quem quiser saber mais. Então, não é nenhuma invenção, são coisas que já foram divulgadas até mesmo por pessoas que já frequentaram a religião, que já saiu na mídia, notícias, enfim. Deixe uma sugestão de conteúdo do que você quer ver nos próximos vídeos. Tem alguma religião que você gostaria de encontrar por aqui, saber mais, saber tudo, da origem até as polêmicas? Você deixa nos comentários sua sugestão para outros vídeos. Estamos precisando de sugestões de temas para dar continuidade à programação aqui no canal. Então, muito obrigada por você que acompanhou esse vídeo inteirinho até o final. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.